Fala aí, galera da literatura irreverente. Estamos de volta hoje para fazer análise literária de um poema famosíssimo de Álvares de Azevedo. Roda a vinheta que a gente já volta com vocês aí. Bom, nós vamos analisar aqui o poema Lembranças de Morrer, do Álvares de Azevedo. Eu estou mostrando para vocês aqui o livro de poemas de Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, que é um livro interessantíssimo. Porém, este livro, Lembranças de Morrer, não está contemplado aqui neste volume, e sim está publicado no livro Lira dos 20 Anos. Este livro, Lira dos 20 Anos, ele foi publicado no ano de 1853, sendo que o jovem Álvares de Azevedo morreu no ano de 1852, portanto, um ano antes da publicação desse livro, A Lira dos 20 Anos. Esse livro que eu tenho aqui comigo, Noite na Taverna, é um livro que eu estou bastante empolgado relendo ele, porque ele tem um episódio no segundo conto dele de necrofilia. Esta é uma das características do ultrarromantismo que nós já vamos comentar com vocês. Bem, como eu já havia dito, o livro A Lira dos 20 Anos foi publicado no ano de 1853, e nós vamos então trazer para vocês aqui o poema Lembranças de Morrer, analisando algumas figuras de linguagem. Eu confesso que eu tentei analisar também o eu lírico desse poema, e a conclusão que eu cheguei foi uma surpresa. O Álvares de Azevedo, como eu já havia dito, ele é considerado o maior expoente, né, do ultrarromantismo brasileiro. E Lembranças de Morrer são 12 quartetos, todos em decassílabo. Este poema, Lembranças de Morrer, faz parte da primeira parte do livro Lira dos 20 Anos, do Álvares de Azevedo, que é um livro super ultra romântico. Não é só ultra romântico, ele é o suprassumo do ultrarromantismo brasileiro, que traz aquela coisa do sentimento exagerado, aquela questão do mal do século que já era divulgada na Europa por Goethe através dos sofrimentos do jovem Werther, que é um livro muito interessante. Nós vamos falar sobre esse livro. Para vocês terem uma ideia, esse livro, depois da publicação dele, ele suscitou uma onda de suicídios na Alemanha. A galera, a molecada lia e se matava. Impressionante como o ultrarromantismo ele pegou de jeito a galera lá na Europa. Aí o Álvares de Azevedo traz também na Lira dos 20 Anos, e nesse poema dele, toda a angústia, a depressão, sempre está muito presente também, incluindo sempre aquela vontade e disposição, digamos assim, de morrer de amor, né? Aliás, diga-se de passagem, esse é o mal do século, né? Morrer de amor. É aquela coisa que foi trazida pelo Johann Wolfgang Goethe. E uma das coisas que nós discutimos em sala de aula foram as rimas do poema Lembranças de Morrer. É interessante porque quando você pega um soneto, você tem a rima, o verso ímpar rimando com verso ímpar, o verso par rimando com verso par, e depois nos dois tercetos, que é a última parte do soneto, você tem ali uma mistura de rimas, né? Par o ímpar, par o ímpar, par o ímpar. Mas no ultrarromantismo, eles tinham, não sei se nós podemos escrever dessa maneira, um descompromisso, uma certa busca de liberdade dentro da poesia, e eles não primavam muito pelas rimas. E no poema Lembranças de Morrer, que é o que nós discutimos em sala de aula, nós temos justamente rimas somente nos versos pares. Então você tem ali, por exemplo, caminheiro rimando com sineiro, você tem consumia com embelecia, você tem noites minhas com te definhas, você tem treme ainda com face linda, ou seja, por aí vai.
nos versos pares, porque nos versos ímpares não tem rima nenhuma. E essa falta de compromisso do ultrarromantismo, buscando essa liberdade na poesia, essa falta de rima, era uma maneira de dizer assim, olha, cara, eu estou em busca da morte, então eu não estou nem aí com rima. Eles faziam isso, eu diria, mais ou menos por pirraça, né? Então vocês podem conferir essas rimas nos versos pares no poema Lembranças de Morrer, do nosso prezado Álvares de Azevedo, o expoente máximo do ultrarromantismo brasileiro. Vamos agora, então, à figura de linguagem, pela leitura que eu fiz do poema, a figura de linguagem que mais se destacou, que particularmente me chamou a atenção, tenha talvez sido o eufemismo. O que se entende por eufemismo? Eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem o que é o eufemismo, mas o eufemismo é aquela coisa de amenizar um acontecimento, é aquela coisa de, como nós diríamos nos dias de hoje, de passar pano. É uma coisa muito feia, então você meio que ameniza ela. E como é que Álvares de Azevedo usava isso? Por exemplo, no primeiro verso ele escreve: quando em meu peito rebentar-se a fibra. Ele quer dizer, na verdade, quando eu morrer, né? Porque o coração é fibroso, assim, quando explodir meu coração, quando no meu peito rebentar-se a fibra, quando explodir meu coração, quando eu morrer. Ele não usava quando eu morrer, para não chocar-nos, nós, os leitores, na verdade. Ele usava então quando em meu peito rebentar-se a fibra. Este é o tal do eufemismo. Fica para o leitor então uma sensação mais leve do que dizer quando eu morrer, quando explodir meu coração, quando eu vomitar sangue. Quer dizer, aí já estou exagerando um pouco, porque aqui é literatura irreverente com o professor Boia, e eu quero aproveitar para solicitar a todos que estejam assistindo a esta resenha literária para se inscrever no canal, para recomendar aqui o nosso vídeo de hoje, para ativar a sinetinha e dar um like ali, que é para a gente tentar alavancar esse nosso canalzinho, na verdade. Um outro eufemismo que eu constatei em Lembranças de Morrer é no verso 13, quando ele escreve... Olha que interessante essa frase. Como o desterro da minha alma errante. Gente, vocês têm ideia, nós todos aprendemos que o corpo e a alma são fundidos, né? Eu tenho um corpo e uma alma. Então, o desterro é o quê? É o exílio. Quando ele fala em desterro da alma, significa que o corpo está ali, no chão apodrecendo, e a alma dele está exilada. Então, o que ele quis dizer com desterro da alma? Ele quis dizer que ele morreu novamente, ele está falando da morte. E mais com o eufemismo, aquela maciez, aquela coisa aveludada que eles usavam no ultrarromantismo, ele fala assim, o desterro da minha alma errante. Muito bem, galera da literatura irreverente, dando continuidade então a essa nossa resenha literária de hoje, quando ele fala sobre a morte, a morte, para o poeta, na verdade, é um alívio, e eu vou dizer para vocês por quê. O Álvares de Azevedo, galera, e eu tenho aqui nessa edição de Noite na Taverna, com a apresentação de Adonias Filho, da nossa querida Academia Brasileira de Letras, nós temos ali um relato muito rápido do que seria a biografia de Álvares de Azevedo. Esse rapaz, esse poeta, ele morreu aos 20 anos de idade, 21 anos de idade, para variar, de tuberculose e de complicações causadas pela tuberculose. Ele estava ali cavalgando nas terras dos pais dele, quando ele sofreu um acidente, caiu de um cavalo e fraturou ali a bacia. Não, ele não fraturou a bacia, não sei o que ele fraturou, mas na verdade, quando foram operar ele desse acidente, descobriram que ele tinha um tumor na bacia. E aí o que aconteceu? Operaram esse tumor e esse rapaz, Álvares de Azevedo, o expoente máximo do ultrarromantismo brasileiro, sofreu uma barbaridade por mais de 60 dias convalescendo na cama com dores horríveis.
Então, para ele, a morte é um alívio, como é um alívio a morte para todo e qualquer ultra-romântico que se preze. Não é verdade? Para o poeta, o ultra-romantismo, por exemplo, no caso de Álvares de Azevedo, a morte cai como uma luva. O poema Lembranças de Morrer, na verdade, reflete o alívio que ele vai sentir com a sua própria morte por deixar o sofrimento para trás. O cara ficou na cama em 1852 por 60 dias, imagina. Devia ser uma coisa horrorosa. Pobre rapaz de 20 anos de idade, né? Na sétima estrofe, se nós analisarmos bem, nós temos ali uma outra figura de linguagem que é a anáfora. A anáfora, ela é a repetição das palavras. Então, vejamos. No início dos versos 25 e do verso 26, nós temos, primeiro, no 25, se uma lágrima. E depois, no 26, nós temos se um suspiro. Bom, se nós juntarmos se uma lágrima e depois nós temos se um suspiro, nós temos aí uma anáfora, que é a repetição de dois termos, ainda que seja um após o outro, um verso após o outro. E quanto ao platonismo desses versos, porque está ensado de amor platônico, essa é uma das características do ultra-romantismo, nós temos ali a mulher idealizada, o ultra-romântico vê uma mulher no mundo das ideias, no mundo dos sonhos. Dicas de passagem, muito parecido com aquela música Bailarina, né? Porque se você procurar bem, todo mundo tem uma frieira ali, tem um bicho de pé, tem uma caspa, sei lá o quê. Mas a bailarina não tem. A bailarina é a personificação do ultra-romântico. A bailarina é perfeita. A mulher idealizada pelo ultra-romântico é perfeita. Ela não tem nada. Ela tem um perfume agradável, ela tem a pele macia, ela se veste com esmero, ou seja, na verdade, o ultra-romântico, ele idealiza a mulher. Não estamos falando aqui de uma mulher imaginária, não. Ele pega ali uma mulher que está ali na sociedade, convivendo com ele, e ele idealiza e ele morre de amor pela mulher. E a mulher não tem a mínima ideia daquele sentimento que ele nutre por ela. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar também dos versos 25 a 28, que começa assim: se uma lágrima as pálpebras me inunda, meu suspiro nos seios teme ainda a virgem que sonhei e que nunca os meus lábios encostou. E é aí que nós temos a referência do amor platônico, porque ele faz tudo com a mulher. Só na cabeça dele. É um amor idealizado, não é um amor carnal. Anos de análise para vocês. Ou seja, é um amor que só pode ser realizado na vida pós-morte. E na 10ª estrofe, o verso 40, o 40º verso, trata-se do epitáfio dele. Dizem os estudiosos de Álvares de Azevedo que este foi o resumo da vida dele. A estrofe diz: foi poeta, sonhou e amou na vida. É exatamente o que diz essa estrofe. Bem, um dos temas centrais dessa resenha literária deveria ser o eu lírico. Mas eu prefiro dizer que, na verdade, o tema central desse poema é a morte do eu lírico, né? Porque ele está falando de lembranças de morrer. Ele está se referindo à morte dele, na verdade, né? Então, aqui eu deixo duas perguntas no ar, e isso são coisas que me vieram à mente agora na elaboração dessa resenha literária. Já que é justamente sobre a morte que se trata o poema, e é o que diz no título, seriam estas lembranças que ele está tendo antes da morte? Ou vem das lembranças que ele está deixando para trás, que ele vivenciou? E aí o Álvares de Azevedo nos deixa essa incógnita. Galera da literatura irreverente, a gente vai se despedindo por aqui hoje, o vídeo é curto, espero que vocês tenham gostado.
E tem muito mais. Álvares de Azevedo em domínio público. Fiquem à vontade para pesquisar no Google. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima resenha literária.